Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado do Burger King, uma análise bem rápida, uma vez que o trimestre foi negativo, mas já era esperado, então não tem muita novidade aí no meio, tá? É mais a gente aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos trimestres, essa é a parte interessante. Para quem não conhece, a empresa é uma operadora de fast food grande, né, de tamanho bem grande aqui no Brasil. Opera ali basicamente Burger King, duas redes, né? Burger King, que é a mais conhecida, que tem muito mais lojas, e agora mais incipiente Popeyes, que é frango frito, tá? Cozinha sulista americana. O trimestre, como eu disse, foi super negativo. Para quem tiver interesse em saber como é que a tese vinha vindo até agora, aqui embaixo na descrição, como sempre, os vídeos lá anteriores, justamente acompanhando a tese, a gente tem até o quarto trimestre de 2019, tá? O trimestre bem negativo, como esperado. Eu estou tranquilo com longo prazo, daí por vários motivos que a gente vai discutir aqui. De qualquer forma, a gente vê ali que a partir de abril já vê uma curva ascendente nas vendas, tá? Então a gente já começa a ver uma recuperação do que chegou ali o fundo do poço no que tange consumo na direção da rede, né? Isso daí em grande parte pela evolução do omnicanal e por aí vai. O Popeyes já está com same-store sales positivos desde maio. Então isso é desde maio, desde o começo do mês agora, né? Então isso acaba sendo positivo e a empresa mostra claramente ali não ter uma dificuldade de captação para liquidez, para solvência. Então já tomou 170 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, mais 50 milhões no segundo trimestre de 2020 e ela está justamente trabalhando já para possivelmente rolar esse endividamento, para justamente ter ali um espaço considerável para cumprir obrigação financeira sem ter um aperto, nem uma corda no pescoço, nem nada disso. 90% dos contratos de aluguel já foram negociados, se não me engano, eles são mais de 1.000 contratos de aluguel, eles já negociaram 90%, estão tendo sucesso ali nas negociações com os donos dos imóveis, né? Eles trabalham 100% ali com locação, e isso daí é super positivo, dá para eles ali uma margem para trabalhar esse custo operacional e o fluxo de caixa, especialmente no curto prazo. Tem uma boa relação com os fornecedores e também tem um tamanho considerável aqui no Brasil, o que permite a eles negociar de forma mais agressiva, né, com fornecedores, agressiva no sentido de conseguir ali, planos de pagamento, extensão de prazo de pagamento mais fortes, dado que a rede é importante demais para vários dos fornecedores, uma vez que ela tem um tamanho muito grande. Isso também é positivo. A redução de custo vai ser mais agressiva no segundo trimestre de 2020, aí eu estou falando de despesas e por aí vai, tá? Isso porque a empresa foi pega muito de surpresa ali no final de março e não teve provavelmente tempo para, no curto prazo, rever toda a questão de salário para funcionário, aluguel de loja e por aí vai. Isso daí a gente deve ver refletido mais no segundo trimestre de 2020. Tá? E o segundo trimestre de 2020 deve vir com um cash burn ainda muito forte, ou seja, com um fluxo de caixa negativo, com uma puxada de caixa negativo ainda muito forte, porque grande parte da operação está fechada, a empresa ali depende em grande parte justamente das lojas abertas, da venda do fast food, grande parte em shopping ainda muito fechado, a gente ainda tem uma posição de lockdown muito forte no Brasil, começando uma reabertura agora, tá? As metas de crescimento já foram combinadas com o RBI, com o Restaurant Brands International, que é justamente a empresa lá fora que cede a franquia para eles aqui. Então, a questão da franquia não deve ser discutida e não deve virar um problema. Isso é muito interessante. E junto disso vem a suspensão do CAPEX, do Capital Expenditure, da ampliação das lojas, justamente nessa direção de conservação de caixa, tá? O Omnichannel, eu acho que é a notícia mais positiva da história toda, tá? Ficou mais consolidado e cresceu consideravelmente, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, com especialmente Delivery, Drive-Thru e aí outras iniciativas ali, tá? Eles estão também com um plano piloto que foi comentado durante a teleconferência para justamente começar a fazer entrega por conta própria e não mais precisar depender especificamente de Rappi, de Uber Eats e de iFood, que é hoje em dia como eles fazem as entregas. E isso daí vai ser baseado numa base de 24 milhões de clientes, que é justamente os que têm o app, o aplicativo do Burger King, então é super positivo e pode reduzir violentamente ali a margem que a gente tem a cobrar, possibilitando a empresa ou aumentar a margem ou vender mais barato os produtos por delivery. Então acaba sendo super positivo esse tipo de andamento no processo ali de inovação da empresa, tá? A operação, na minha visão, sobrevive e normaliza no longo prazo, tá? O ambiente de terra arrasada deve ajudar ela, uma vez que a gente deve ver a falência de muitos fast food menor, de gente que faz sanduíche, hambúrguer. Esses espaços assim, devem ter uma quebradeira violenta e as redes que sobrevivem, que são maiores, devem prevalecer e ter um momento ali para uma expansão mais agressiva, uma vez que passar a questão do Covid. Tá? A gente tem ali uma perda no público mais baixa renda que consome Burger King, mas a gente tem também uma queda da galera que era mais média alta renda, que
por perda salarial, possa vir ali a reduzir e começar a consumir Burger King, não tem como fazer o peso do quanto um compensa o outro, mas de qualquer forma a gente vê que não é 100% de todo negativo essa mudança de faixa social entre os consumidores e o público-alvo ali, né? O longo prazo, como eu falei, é promissor e a gente ainda deve esperar aí no curto prazo uma turbulência considerável, porque, por exemplo, no segundo trimestre de 2020 a gente ainda deve ter um cash burn muito forte e, além disso, a gente ainda não tem qualquer horizonte ainda mais confiável de final para a questão do Covid, né? A evolução dos canais digitais está na tela, o crescimento é visivelmente agressivo, acho que vale uma pausa, dar um pause aí, né, para quem quiser ler mais a fundo ali as explicações, não vou entrar no ponto a ponto, porque acho que, tendo na apresentação, a gente não tem por que ficar esmiuçando o que está escrito, certo? Sucinto. Com a suspensão do CAPEX, a gente vê que a rede virtualmente se mantém no mesmo tamanho, né, a rede de lojas, então a gente tem pouquíssima mudança ali na quantidade de lojas em operação do Burger King. A decisão eu vejo como super sensata, tá? Visa ali preservar a caixa, então é uma ideia muito boa de segurar a expansão agora para preservar a caixa, manter uma liquidez e, eventualmente, se for o caso, aí expandir mais agressivamente. E os reflexos do Covid a gente vê claramente presentes no resultado. A gente começa ali com a receita operacional líquida com uma queda de 2,4%. O Covid também afeta agressivamente as despesas operacionais gerais e administrativas, né, como percentual da receita operacional líquida. Isso, em grande parte, devido à incapacidade da diluição dessas despesas no curto prazo. Você não tem nem como renegociar e nem como não parar a operação, então fica um negócio muito apertado, acaba afetando agressivamente ali o percentual do quanto representa essas despesas versus a receita operacional líquida com o fechamento massivo das lojas, tá? Então, ainda não havia negociação de despesa nesse período. O segundo trimestre deve mostrar efeito da mitigação dessa renegociação, desse trabalho, tanto com locação, quanto com fornecedor, quanto com funcionário, CEO, diretoria, todo mundo ali passou por uma renegociação de salário, custo e por aí vai, tá? Então, isso daí deve aparecer no segundo trimestre de 2020 e deve ser algo que positivo por aquele período, porque deve reduzir a agressividade do negativo ali daquela despesa operacional. Isso daí acaba levando o EBITDA a sofrer agressivamente, né? A margem vai parar em 2,1%, não é positivo, como eu disse, resultado negativo esperado, a gente tem lojas de fast food, fecha grande parte, natural que isso aconteça, e por conseguinte ali o lucro líquido vira um prejuízo líquido de 56 milhões, o que novamente não é positivo, não é o fim do mundo, justamente pelo fato de que a empresa no médio e longo prazo deve recuperar consideravelmente a operação como um todo e mostrou ali que não tem dificuldade durante esse período para manter a solvência e a sobrevivência até o final desse período, né? A alavancagem aumenta um pouco, em grande parte por causa da captação para manutenção de liquidez e solvência, como foi falado antes na análise, e é ajudada aí por um fluxo de caixa operacional negativo, que acaba ali reduzindo caixa disponível, então acaba ajudando ali o aumento da alavancagem. Nada grave demais, 0,9 vezes, não é o fim do mundo, mas não deixa de ser algo para a gente pontuar e prestar atenção daqui para frente, né? Então o que acontece é que a gente pausa parte da tese de investimento até o pós-Covid, né, até acabar o Covid, a tese de investimento era baseada ali em crescimento agressivo, que não vai acontecer no curto prazo, marketing agressivo e diferenciado, que continua, mas tem menos relevância nesse período, as pessoas estão muito mais preocupadas com tudo que afeta referente ao Covid, não tanto com a marca bonitinha, divertida, etc. e tal. E o foco fica completamente em desenvolvimento de tecnologia e delivery, que é justamente o que a gente viu lá crescer agressivamente, que deve não só ser um motor de crescimento no futuro, mas deve segurar a operação um pouco melhor nesse momento, tá? A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver eu vim fazendo preço médio, parei ali nos 16 porque faltou caixa para continuar, eu já estava com bastante parte do portfólio tomado, então faltou caixa para continuar, eventualmente com um investimento maturando o outro, devo voltar a aportar mais nessa operação, sem muito segredo, tá? Grande parte do que aconteceu já era esperado, tendo em vista como a empresa opera. Gosto do ativo para o longo prazo, a gente tem turbulência ainda esperada à frente, então não adianta entrar no ativo e achar que vai ser mil maravilhas daqui a 15 dias, tá? E assim, eu acho que sabendo fazer o curto, médio prazo, fica bem mais interessante. Você tem a possibilidade de fazer aí, durante esse período de turbulência, um ganho, tá? E de que forma? Poder reter o ativo, começou a cair mais, começou a querer cair forte, entrar comprando. E aí, quando sobe, se desfaz daquele pedaço, sem se desfazer da posição como um todo, mas se desfaz daquele pedaço mais barato que você pegou. E aí eu estou falando de cálculo gerencial, não estou falando do que a CVM ou do que a Ibovespa considera quando você compra o ativo preço médio.
mas gerencialmente você consegue daí fazer um ganho em cima dessa operação de vai e volta com o ativo que você pegou mais barato agora durante o derretimento, e aí aproveitar essa volatilidade nesse meio do caminho até de fato as coisas se normalizarem para ganhar ali um delta 5, 10, 15% nesse meio período. Eu estaria fazendo isso se estivesse com caixa na carteira agora, mas estou 100% tomado, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, sempre respondo direct message sem nenhum problema. É só ir lá e falar comigo. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.